Olá, astros e oráculos aqui nessa segundona, primeira segunda do mês de setembro, dia 1º. É tão importante a gente começar o mês, a semana com astral alto, astral bom. E para conversar comigo, esse bate-papo nessa segundona, eu trouxe a Kélida, que ela é astróloga, vai falar todo desse universo também espiritual. Ela também conduz um grupo aí de mulheres, veio falar de 2 livros. Tudo bem, Kélida? Tudo bem, Prazer. obrigada pelo convite. Obrigada por estar Muito feliz de aqui. estar aqui mais Que uma bom. vez, né? Muito feliz mesmo, obrigada. Obrigada eu por ter vindo com essa energia toda de branco, para a gente começar bem a semana e o mês, Sim, né? trazer pureza, iluminação, muita luz, muita paz também, que é importante, né? Muito, É, Kélida. exato. Fala um pouquinho, eu apresentei você como astróloga, inclusive você fala muito da questão kármica, né? Sim, Que eu também exato. gosto bastante dessa linha. E também outras coisas mais. Fala um pouquinho, se apresenta aí para o nosso público. Tá bom, meu nome é Kélida, eu sou dirigente fundadora da Casa Espiritual Maria Madalena, é localizada aqui em São Paulo, e a nossa casa ela tem uma energia mais feminina, o próprio nome diz, né, Maria Madalena. Então, o nosso templo é um templo voltado para ritualísticas e espiritualidade feminina, porque eu sinto falta, e não só eu sinto falta, como também as mulheres sentem falta de um espaço para cuidar da sua espiritualidade de uma forma mais tranquila, mais segura, né? Por quê? Porque muitas vezes, em templos normais, as mulheres ficam um pouco recuadas, porque às vezes tem alguma ritualística para fazer, uma ritualística mais intimista, e aí elas recuam um pouco, até mesmo por causa da vestimenta, ou às vezes já passaram por algum tipo de assédio em algum templo, já vem de uma história também carregada ali de preocupações com a própria segurança. Então, o templo ele vem exatamente para cuidar dessa energia. O seu né? grupo é só com mulheres? Só com mulheres. E Maria Madalena vem desse resgate de Maria de Magdala? Sim, exatamente. Eu me tornei grã-mestre de magia europeia em 2023. Visitei lá, né, onde é o templo de Maria Madalena na França, Eu de Maria de estive lá Magdala. também. Depois fui até Saint-Marie-de-Lemer, que é onde está também Santa Sara. Ai, lá eu não fui. Sim, é uma energia incrível. Preciso ir. Falo uma coisa, quem quiser realmente sentir uma energia espiritual e uma energia de conexão feminina e força, vá em Saint-Marie-de-Lemer. Porque lá na gruta de Maria Madalena, em Saint-Balmé, o que acontece? Maria Madalena ela foi jogada naquela gruta, o nome dela, não a presença dela. Não a presença. Mas ela foi jogada naquela gruta como uma espécie de, se eu colocar Maria Madalena como inacessível, as pessoas vão esquecê-la. Por quê? Porque foi muito interessante essa concepção que nós chegamos nesse estudo aí, quando a gente estava lá na Provence. Porque foi muito interessante. Primeiro lugar que eu fui até Saint-Balmé, lá junto com Maria Madalena, e eu procurei muito a energia de Maria Madalena naquela serra, naquela montanha, que é uma dificuldade para chegar lá, você já foi, sabe como é. Difícil. Você foi sozinha, você foi com um grupo? Nessa hora eu fui com meu marido, com a minha filha. Depois, o ano seguinte eu voltei, mas aí eu fiz uma outra trilha. Aí eu levei 13 sacerdotisas do mundo todo e mais algumas aqui do Brasil também. Então, quando eu cheguei lá em Madalena, procurei muito a energia dela e não achei. Desci, te confesso que frustrada, porque como nós trabalhamos com essa energia de Maria Madalena, a energia dela é quente, é acolhedora, e ela trabalha muito ali o chakra primário, que é onde as mulheres precisam ter esse chakra mais ativado, exatamente por causa da pulsão da vida, né? Ou seja, a mulher da criação, da criatividade, do fazer, do ser, do nutrir, né? Isso. E eu não encontrei essa energia. Nesse mesmo dia, eu fui até Saint-Marie-de-Lemer, que é onde tem Santa Sara, a igreja, né, das Três Marias. Mas você foi na época de maio ou na época da... Não, fui fora. Você foi fora da época de Santa Sara. Eu nem imagino como é aquela energia em maio. Eu também não consigo né? imaginar. Por quê? Porque a energia
Você Quando já eu sentiu? Nossa, eu tive uma crise de choro que eu achei que eu não ia parar mais de chorar. E aí eu fiz uma analogia, eu pensei o seguinte: bom, eu vim de carro, daquela gruta até aqui, foram 2 horas de carro. Pensa comigo, como aquelas mulheres chegaram Ali, pelo mar, de canoa, totalmente debilitada, porque não comiam, não bebiam água, né, água doce, nada. sim, Como elas chegaram ali, um pouco dessas mulheres ficaram ali, inclusive disseram que a mãe de Jesus também ficou também ali. disseram que sim. Maria de Tem Nazaré. exato, tem um lugar lá que é muito afastado, e disse que Maria esteve lá, então esse lugar também eu quero visitar. Como Maria Madalena chegou nesse lugar naquela época e fez todo esse trajeto a pé, sozinha, até chegar lá. Até Então aí a gente faz aquela pergunta: comia o quê? Bebia o quê? Porque naquela montanha, Meu como ela Deus. conseguia comida? Como ela conseguia água? O que tinha ali? Fé? Tinha muita fé O amor a quem? nesse momento, o amor àquele grupo de mulheres que ela chegou, e eu acredito que toda a essência de comunidade dela não deixou ela abandonar aquele grupo de mulheres e seguir Que sozinha. seguir. Por quê? Porque ela movimentava aquelas mulheres, porque ela era a apóstola dos apóstolos. Então, se ela é essa apóstola, como ela diz, eu vou abandonar essas mulheres que estiveram comigo e vou seguir sozinha. Por que ela faria isso? Né? Então, eu acho que são muitas questões. E a gente sabe que naquela época ainda tinha uma essência no cristianismo. Muito forte. Assim, se uma mulher estiver à frente, nós perdemos o poder. Então, o que nós vamos fazer com a figura de Maria Madalena? Vamos colocá-la inacessível, né? Ou seja, quem quiser ir até Maria Madalena tem que vá, né? E o mais interessante é que toda a energia de Maria Madalena ela está concentrada ali, naquele mar, naquela região. Quando você chega lá, você já sente o abraço, o calor e o chácara cardíaco vibrando com uma magnitude extraordinária, assim, sabe? Quem tem realmente uma sensibilidade, um pouquinho de sensibilidade, por exemplo, o meu esposo, ele não tem sensibilidade nenhuma. Não sente. Quando ele botou o pé dentro da igreja, ele falou que ele não teve explicação, porque ele sentiu uau, que energia é essa, sabe? Ele ficou de boca aberta. Você sentiu o aroma? Senti. É um aroma de mel. Eu senti também. Um aroma de mel, um aroma de rosas. Adocicado e um abraço. Foi uma espécie de abraço, sabe? Então, eu acho que essa conexão feminina é algo que falta, sabe, hoje em dia. Mulheres não estão aqui para serem rivais uma das outras. Não, de forma alguma. E nós só estamos onde estamos e ainda não chegamos onde devemos e onde podemos chegar exatamente por causa dessa rivalidade que não deveria existir. Porque uma mulher deveria apoiar a outra, pegar na mão da outra, caminhar junto, porque nós entendemos as dores femininas. Exato. O homem não passa pela a primeira fase da mulher, né? Por exemplo, ali a menstruação, os hormônios, as questões hormonais, a perimenopausa, né? Exato. Nem começo, nem gestação, nem a menopausa, né? Todo esse ciclo feminino. A mulher, ela passa por vários ciclos ali no mês. Você é doce, você é quente, você é atazanada, quer brigar com todo mundo, não gosta de doce, mas quero comer todo o doce do universo. De repente eu já não quero mais. De repente eu estou muito feliz, de repente eu começo a chorar. Começo a chorar. E assim vai. Não é? De repente eu tô linda e eu não quero sair de casa porque eu tô horrível. É isso. Né? Então é tudo é o feminino. O feminino ele é complexo porque a mulher ela é lunar. Exato. Né? E daí você
teve toda essa... Você chegou aqui no Brasil e falou, opa, estou com essa energia de Maria de Madalena, Sim. essa missão de unir as mulheres, de ter Aham. um templo, um lugar Sim. para que elas se reconectem com o seu com Aham. o feminino. Nós já tínhamos feito uma egrégora de mulheres Tá. lá no templo, então elas já É aqui em São Paulo? estavam juntas, sim, lá em Tá. São Paulo, aqui em São Paulo, na Zona Norte. Então já tinham algumas conectadas, eu precisava cumprir um outro legado, que eu fui até para essa região para cumprir esse outro legado, mas eu aproveitei e fui até Maria Madalena, porque eu disse, ela é a fundadora da minha casa. Se ela é a fundadora da minha casa, eu devo ir até ela, né? Ela é a mentora da tua Exatamente, ela é a mentora espiritual da minha casa. Então eu devo ir até ela, né? consagrar, né? Consagrar, abraçar, sentir essa presença, entregar o lenço para Santa Sara. Que lindo. Né? E aí foi onde eu tive essa conexão maior com ela. Então, hoje eu tenho uma turma de aprendizes, né? Que são as minhas sacerdotisas, que nós chamamos de chama vermelha, né? Porque a mulher, ela é essa chama que está sempre acesa. Às vezes ela está baixa, às vezes ela está mais alta, às vezes ela está expandida, às vezes ela se diminui, mas nunca apaga. E é essa chama que nunca pode deixar apagar, né? Que bonito! Sim. Muito bonito. E aonde veio, junto com tudo isso, a astrologia kármica, a questão do kármico, junto com essa energia linda de Madalena? Uhum. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu vi, viu? Você é extremamente estudiosa. Você, no chinês, é o galo, o intelectual do zodíaco. Sim. Então, eu sei que você realmente gosta muito. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ir atrás de conhecimento. E dentro da espiritualidade, eu comecei ainda lá com 16, 17 anos. Lembra da Bons Fluidos? É aqui do Grupo Caras, aliás, né? É daqui. E hoje eu sou colunista da Bons Fluidos. Presta só atenção na história da Bons Fluidos na minha vida. A Bons Fluidos, eu me guiava por ela. Então, todos os meses eu ia na banca de revista e ficava esperando chegar a Bons Fluidos. Então, todos os rituais que eu aprendia pela Bons. Então, era runas, era incenso, tudo aquilo. Essa conexão começou com a Bons. E hoje eu sou colunista da Bons. Olha o que o universo traz pra gente, né? As coisas. E eu fiz psicologia. A minha família é sempre muito cristã, muito católica. Então, eu não podia ir para o lado da espiritualidade, porque era pecado. Mas eu me guiava pela Bons Fluidos. Aprendi a ler carta com uma cigana, eu tinha 13 anos. Aprendi a ler no acampamento cigano. E aí eu tive um insight, assim. Eu falei, se eu quiser ter conhecimento e chegar mais longe, eu preciso estudar. Então eu fiz psicologia, depois não parei com a psicologia. Aí eu comecei dentro dos estudos espiritualistas. E eu sentia que a espiritualidade, ela não tem uma caixinha. Então, você precisa estudar. Por quê? Porque chega uma pessoa na apometria, né, e diz o seguinte, isso é kármico. Tá, mas o que é karma? Como que eu posso entender melhor o karma? Então, vamos estudar o karma. E o que você trouxe do karma? Né? O que você foi buscar? Pela numerologia ou você foi pelo mapa astral? Pela numerologia cabalística. Então, eu entendo o seguinte, que ninguém nasce em uma família, ninguém tem um nome, ninguém nasce em uma data, como você faz, por exemplo, o mapa astral maravilhosamente bem. Então, ninguém nasce naquele dia, naquela hora, por engano. À toa. Tem um motivo, né? Quando eu fiz o meu mapa cabalístico e dentro da questão kármica, eu descobri o porquê que, às vezes, eu tinha medo da espiritualidade, porque eu já tive medo da espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é simples, porém complexa, porque são muitas nuances, né? E aí esse mapa me explicou. Ele disse o seguinte, olha, você em uma vida passada, você tinha medo de ser quem você era. E você não colocou a sua espiritualidade como deveria a trabalho, porque você tinha medo. Possivelmente, depois eu fiz ali uma pictografia, também falaram que eu tinha sido uma bruxa que foi morta pela Inquisição, enfim. Eu tenho algumas coisas que eu já trago comigo que eu não gosto, por exemplo, gola alta, eu não gosto, aquilo me incomoda, né? Excesso de água, rio me incomoda, muito fogo me incomoda. E eu digo, isso não é meu, porque eu nunca tive uma experiência
Assim, com esses elementos, né? Mas aí eu falo, isso é uma memória de vidas passadas por causa do inconsciente de Jung, né? total. Então, quando eu comecei a entender que a numerologia cabalística, ela tinha respostas, porque o número do destino, como você viu, né, o meu número é 22, se transforma em 4, né? Isso mesmo, você tem um 22 aí que tem que ter essa questão com o espiritual, Sim. né? Uma Aham. certa até agressividade espiritual. Quando a gente fala agressividade espiritual, é você tomar as rédeas, Sim. né, da sua vida e não seguir o outro. Todo mundo fala isso pra mim, você acredita? Você tem isso já de nome, de nascimento, de nome mesmo, de É. batismo. E nasceu num dia lindo também, né? Dia 27, um dos números mais bonitos da numerologia, que tem um grande apelo também com o espiritual e Aham. com poder, Sim. né? Te confere poder, Aham. sabedoria. E aí que tá, né? O que fazer com poder fazer e com com a poder. sabedoria, É. né? Porque o poder, Tem ele uma requer uma responsabilidade. responsabilidade. Exatamente isso que eu falo. Hoje a gente percebe que a internet, quando eu comecei lá atrás na internet, uns 8 anos atrás, eu tinha essa visão de que eu tinha que mostrar tudo. Para quê? Para que as pessoas tivessem uma visão assim, poxa, ela entende do assunto, ela é do babado, Você quer digamos assim. comprovar. Exatamente, eu tinha que ter uma comprovação. Quanto mais poder e mais estudo eu fui adquirindo, por exemplo, hoje eu sou grã-mestre de magia europeia, eu fui me fechando. Por quê? Porque conforme você vai adquirindo conhecimento e você vai adquirindo uma força, uma egrégora, você é responsável por um grupo, o que você faz? Você recua. Recua. Por quê? Porque você não precisa mostrar para ser. Então, junto com a sabedoria, veio a questão também da internalização do que, peraí, eu não preciso mostrar nada para ninguém. A maturidade A também, maturidade, porque a magia também te traz isso. Muito. Né? E olha que missão linda que você tem, Kélida. Você tem a missão 3, que é levar alegria, levar felicidade para as pessoas. Aham. Olha isso que bonito. Nossa, nem me fala. Eu, assim, Você veio trazer alegria para as pessoas em forma de livros, em forma de palavras, uma escuta. aham. E eu gosto muito de pessoas. Eu falo que eu tenho o meu momento, sim, de ficar quieta, né? Até mesmo por causa de algumas situações que eu tenho. Então, eu gosto de ficar sozinha. Precisa do seu momento Preciso do também. meu momento. Meu momento, né? Exato. Eu tenho TDAH, por isso também escrevi o livro sobre Então, TDAH. eu peguei o outro, mas eu vou Não, pode pegar o Eu Acorda peguei Bruxa e depois primeiro a gente esse fala. Acorda Bruxa, porque a gente está falando do feminino, a gente está falando Exatamente. dessa energia linda de Magdala, de Madalena, e bruxa também, que as pessoas têm uma, Uhum. um erro, às vezes, você fala de bruxa, você fala, mas eu não sou bruxa. Mas bruxa é tão bacana, bruxa é você estar Sim. conectada com você, né? É. Ser bruxa é você se conhecer, você se ouvir, você se respeitar, você filtrar todos os sentimentos, as palavras dos outros também, né? Ter o seu momento. Ter o seu momento. Ser bruxa é essa conexão consigo. Entender as suas fases. Entender as suas fases. Porque isso é muito importante. Cada fase, você precisa saber a força que você tem. Né? Exatamente. Eu estava conversando com a Cris ontem e eu digo para ela o seguinte: eu tenho um guia, um mentor que é um caboclo, é um índio, né? E às vezes eu entro ali naquela descida ali perto da menstruação, que é a famosa TPM. A TPM. E aí eu fico meio borocochô, e aí eu começo a pedir para ele discernimento. Nossa, eu tô tão cansada, senhor caboclo, o senhor que é ali o mentor da força, né? E eu tô pedindo para ele, aí ele olha assim e me diz o seguinte: filha, olha o calendário das suas regras, porque ele vê que eu já tô entrando. Outro momento, Exatamente. e a gente tem que se respeitar. E esse livro, Acorda Bruxa, o que fala? Fala pra gente o que esse livro aborda. Bom, o Acorda Bruxa, ele surgiu da necessidade de deixar a mulher com as rédeas da própria vida e da própria espiritualidade. Hoje em dia, nós estamos muito conectadas com a internet, a vida está muito corrida. E qual é o momento que você tem para você mesma? Com você. Exato. Como nós estamos falando, por exemplo, de regras, estamos falando de calendários, de ciclos,
Você sabe que em cada momento do seu mês você está de uma determinada forma. Como aproveitar esse momento? Como você pode, de um momento de fragilidade, como a TPM, tirar força? Como que você pode, daquele momento mais sensual, da fase folicular, né, aquele momento mais quente da sua... Como você pode tirar proveito disso? O que você pode fazer, né? Por exemplo, se você for sair de casa para arrumar e ter um novo romance, você não vai sair no período da TPM, você pode até sair, mas você vai sair um pouquinho mais introspectiva. Tá ali na fase folicular, aquela fase toda, aí é a hora de mostrar o seu poder, ou sozinha, ou em casa, ou para o parceiro, ou em busca de um novo, né? Então, o Acorda Bruxa, ele surgiu exatamente da necessidade de devolver à mulher aquilo que tiraram. Por quê? Porque hoje a mulher, ela está Conexão sempre abaixo. consigo. Exatamente. Você já reparou que em algumas instituições religiosas, por exemplo, a mulher nunca chega a um determinado cargo de liderança? Tá mudando também, né? Tá mudando. Agora a mulherada tá cavando. Tá começando, ali. Você percebe já até na geração nova que tá chegando, Sim. que as meninas, Estão à frente. adolescentes, já as jovens mesmo já estão mais Exato. se posicionando em saber o que quer, brigando pelos seus Pelos direitos. direitos. Não era muito, mesmo na minha geração, não estava indo, mas agora eu sinto que as meninas são bem mais proativas nesse espaço, Sim, né? não, estão brigando ali pelo lugar delas, né? É. Exato. E assim, a mulher, ela precisa desse momento com ela, sabe? Cada vez mais. Sim, nem que seja 5 minutos, ela precisa. E você coloca rituais aqui? Acabei Coloco de abrir um aqui, sim. ó. Ritual, olha, muito bacana. Ritual para tempo com você, modo de preparo, ritual receita da beleza, da salada deusa lunar. Adorei. Exato. Isso. É uma Adorei salada isso. com o poder das frutas, né? Muito bacana. E é você cozinhar para você, né? Isso também é toda magia. É. É Então, uma como que você alquimia. desperta, né? Por exemplo, você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Aí eu pego o celular e já vou ver tudo que está acontecendo. Eu eu acendo incenso. Acorda, dá um tempo para você. Se for para ficar em silêncio, fique em silêncio. Tem uma rede de apoio se você puder. Se você não puder, busque uma rede de apoio. De preferência mulheres, porque vão conseguir te abraçar, vão conseguir te entender dentro dessa conexão, né? Então, o Acorda Bruxa é exatamente isso. Quando a gente fala bruxa, não é você... As pessoas têm essa imagem de feia, né? Aquela coisa assim, não. Por quê? Bruxa... É, porque a mídia colocou aquela, né, aquela verruga no nariz, aquela coisa toda. Mas é a bruxa você se reconectar com o feminino. Se reconectar com a sua natureza, né? Kelida, nós vamos para os comerciais Tá, e daqui a pouquinho a gente volta para dar as dicas astrológicas da semana, que são várias. E vamos falar de mais um livro bem legal aqui dela, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui com a Kélida, astróloga, que vai falar mais coisas aqui pra gente. Mas agora eu quero dar as dicas astrológicas da semana. Segundona, 1º de setembro, sábado agora, esse sábado passado, teve uma lua crescente, muito bonita. A lua crescente é o momento, né, de realmente reverberar todas aquelas sementinhas que a gente jogou na outra semana. É uma semana muito gostosa, produtiva, né? A partir de hoje. E temos mais coisas aí, hein? A partir de amanhã, o planeta Mercúrio, o planeta da comunicação, da negociação, ingressa no signo de Virgem, que é o prático do zodíaco, né? Então a comunicação vai ficar direta e reta até lá pro dia 18 de setembro. Sabe aquela música, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder? É mais ou menos isso que Mercúrio fala agora. Se for para ficar enrolando, sai. Mercúrio quer resolver. E ó, atenção, atenção. Domingo agora, dia 7 de setembro, a gente tem aí um eclipse lunar completo, uma lua cheia.
Então, atenção à semana, que tudo que está para transbordar, vai transbordar com tudo no domingo. Então, o que você puder remediar, o que você puder organizar, vai tirando a água do balde, vai lavando a roupinha suja, para não deixar tudo transbordar. E sábado, dia 6, planeta Urano, o revolucionário do zodíaco, ficará retrógrado. Então, tudo aquilo que você achava que estava tudo certo, pode ser que tenha mudanças, e aquilo não estava tão certo, pedindo criatividade e flexibilidade, tá? Essas são as dicas da semana. O que você acha, Kelly Dac? Como é que tá a semana? Tudo a ver, porque eu fiz aqui a previsão para os signos e olha só. Vamos lá, então, ó, na sequência, previsão para cada signo que a Kelly da fez. Olha só, Áries, algumas turbulências financeiras essa semana. Principalmente a casa sendo desorganizada, mas para depois organizar, né? É igual a avó falou, aquela história do balde, tirar o que não serve mais, né? Já vai tirando um pouquinho para não transbordar. Exatamente. Já os meus amigos de Touro, olha, um bom momento para assuntos familiares, o que precisar resolver em questões familiares, tem alguma pendenga, tem alguma coisa para resolver, a semana é essa, aproveitar esse momento, né? Já Gêmeos, uma movimentação social intensa essa semana. Vai pedir muito fôlego, vai precisar ter aí, ó, uma energia a mais aí por causa da quantidade de convites. Os meus amigos de Câncer, novidade amorosa. Cansou daquela vida que estava, cansou ali daquela solteirice, ou até mesmo cansou de um relacionamento que não está dando nada certo. Vai acabar e chega um novo, tá? Os meus amigos de Leão, cuidado com pequenos acidentes, né? Olha onde está andando. Vai caminhar num lugar novo, vai pegar algo que é novo, cuidado, atenção dobrada, né? Porque dobrada também é atenção. Os meus amigos de Virgem, tem um planeta entrando em Virgem, não tem? Tem Mercúrio ingressando no signo de Virgem a partir de amanhã. Pois é, olha só, algo pode sair do controle. Então é hora de segurar as rédeas ali de novo, respirar profundamente, não desesperar, porque não é a hora e nem é o caminho, hein? Os meus amigos de Libra, destino financeiro positivo nesses próximos dias, tudo aquilo que você colocar a mão vai dar certo. Escorpião, raiva latente dos meus amigos de Escorpião, até mesmo por causa de Urano. Né? Aí esse Urano que agora vai ficar retrógrado. Então, ó, Escorpião, cuidado com rompantes de raiva, porque é o momento de você buscar sabedoria. Não é hora de agir, é hora de ficar mais introspectivo. Sagitário, festas e eventos. Os sagitarianos que já gosta, né, de uma festa, de um evento. Exatamente, então vai intensificar um pouquinho mais. Os meus amigos de Capricórnio, precisa ter atenção com dinheiro. Eu sei que Capricórnio já é muito assim, segura, né? Sim, mas pé no chão. Um pouquinho mais ali de atenção, porque pode vir alguns gastos inesperados, tá? Aquário, sonhos reveladores. Olha, preste bastante atenção. Dica é, deixa um caderninho do lado ali. E anote. Para anotar os sonhos, porque muitas revelações virão. Já os meus amigos e irmãos de signo, peixes, emoções à flor da pele. Como sempre, mas um pouquinho mais nesses próximos dias. Então, olha, é aquela história, respirar fundo, um chazinho de camomila, de calêndula, vai ajudar a colocar as emoções em dia. É, exatamente isso. Muito bem, olha só, hein? Então previsões para cada signo diretamente aqui do Astros e Oráculos, hoje com a Kélida. Que delícia! Vamos falar agora desse seu novo livro, que esse aqui é novinho, não é? Esse saiu depois do Acorda Bruxa. TDAH e Espiritualidade. TDAH e Espiritualidade. Mulher, você juntou dois temas bem bacanas e que são bem falados ultimamente, né? Principalmente TDAH. Como é que você fez aqui? Como é que você juntou tudo? Primeira coisa, né? Eu com 24 anos, eu fui diagnosticada com TDA. Então, eu não tenho o H, a hiperatividade eu não tenho. Tá. E uma coisa que eu achei muito interessante é que todos os médiums que eu conversei ao longo dessa jornada,
todos tinham TDA ou TDAH. Ou TDAH, que hoje estão sendo muito falado. Exatamente. Alguns também tinham ali um tipo de autismo também, quando não os dois, né? E eu comecei a perceber que isso já era nato do TDAH. Por quê? Porque o TDAH, ele tem o hiperfoco, ele tem aquela paixão, ele pode ter uma superdotação, por exemplo, para dons artísticos, para fazer coisas que às vezes uma pessoa que não tem o transtorno pode demorar para aprender. E o TDAH não, ele pega as coisas rapidamente, porque as janelas mentais que se abrem do TDAH é completamente diferente. O nosso olhar, ele é voltado, eu até cheguei na sala ali agora há pouco, quando eu entrei na sala, eu sentei na cadeira e eu vi exatamente o porquê a parede estava com uma pequena lasca ali na tinta. Eu já olhei e falei, eu já peguei todos os... Rapidamente, você já pegou o recorte ali, tudo, já entendeu tudo. Tudo, exatamente. Por quê? Por causa do hiperfoco. Aquilo que está destoando, nós já conseguimos pegar tudo de imediato. E uma outra coisa que é muito interessante, que é uma rapidez de raciocínio. Dentro da espiritualidade, nós temos o dom da clarividência viajoura, né? Que é a clarividência que você faz uma bilocação, você se desloca mentalmente a consciência e o inconsciente, e você consegue pegar aquela informação e trazer para o agora, indiferente de onde está essa energia. Se está no futuro, se está no passado, a gente consegue trazer. E também a psicometria. A psicometria dentro da mediunidade é você colocar as mãos e você puxar essa informação. Por isso também o TDAH tem essa questão de coisas que pegam, incomodam, né? Porque a gente percebe a história, a gente lê a história. Então, assim, dentro desse livro, eu coloquei pequenos rituais, não para o TDAH lidar com o transtorno, mas para aprender a lidar com a mente extraordinária que o TDAH pode ter. Você pegou a luz do TDAH. Exato. E trouxe aqui pro dia a dia. Porque o TDAH não é um diagnóstico, não é para você sair com esse diagnóstico nas costas, porque eu sei que é difícil, né? Como eu disse para você, às vezes eu gosto de ficar no silêncio, então precisa desse momento, desse contato com você mesmo. Então, assim, eu até coloco no livro, eu não sei fazer uma planilha de Excel com 44 anos. E não vou aprender. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, me fala o seguinte, topa fazer um foguete? Vamos fazer um foguete? Vamos fazer um foguete. Né? Como que a gente faz? É lidar com o nosso melhor. Lidar com o melhor e não ficar só, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Eu não faço isso, eu não consigo aquilo. Mas o que você consegue? O que você consegue? Isso. Porque isso também hoje está dentro das altas habilidades de superdotação. A maioria dos TDAHs tem TDAH, né, acompanhado com a superdotação. E aí você vai ter aquela energia para fazer o que você gosta e aquela falta de interesse para fazer o que você não gosta. Dá uma dica para as pessoas que estão assistindo e que já tem esse diagnóstico ou acha que tem TDAH e tenha também essa questão da espiritualidade. Dá alguma dica para a gente? Deixa a dica aqui, que inclusive já está aqui no livro que eu vi. Exatamente. Primeira coisa, o TDAH ele sente demais, né? Então tudo, né? Tudo é ao extremo. Isso porque todos os canais, inclusive o canal cognitivo do TDAH, ele está juntamente alinhado com todos os canais de energia. Então, por exemplo, quando o TDAH ele está se sentindo, se você acha que tem, e você está se sentindo sobrecarregado de informações, primeira coisa que você faz é 1 minutinho só, você senta, coloca os pés aqui apoiados no chão. Aterriza, né? Aterriza, exatamente. E você respira fundo, prestando atenção não na respiração. Você vai prestar atenção no sentir dos lábios. Porque quando você respira, e você solta... Você sente aqui. Você sente aqui. O ar. E outra coisa, o TDAH, ele não pode meditar com os olhos fechados. Porque se o TDAH vai meditar com os olhos fechados, o que acontece? Ele vai para outro mundo. Rapidamente. Rapidamente. Então tenha um foco. Por que
O TDAH não consegue meditar. Não é porque a mente dele é inquieta. É porque se você fechar os seus olhos, entra uma infinita possibilidade. E aí você vai viajar para tudo menos para meditação. Então vai meditar, olhos fechados, um ponto fixo, mãos apoiadas para você não ficar mexendo a mão, mãos apoiadas aqui, posição de gratidão, ou aqui, e fica. 1 minuto, se você fizer de manhã, à tarde e à noite, você já vai ver que a sua linha de raciocínio vai estar muito melhor. Kélida, foi um prazer estar com você. Igualmente, eu ficaria obrigada. muito mais tempo. Você é uma graça, energia super gostosa, viu? Energia também. super gostosa. Obrigada. Dócil. Obrigada. Você tem assim aliás, você entrou no ano do trabalho, né? Que a gente já conversou. Sim. Muito trabalho para você, tá? Exato. Muita prosperidade para você, viu? Obrigada por ter vindo compartilhar um pouco aqui dos seus conhecimentos com a gente. Quem gostou de você, quem quer saber de livros, saber do seu grupo, como que te acha? Bom, é só acessar o Instagram, Kélida Oficial, e lá já vai ter todos os contatos. Tem o WhatsApp, tem as mentorias também, me encontra por lá. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada. E é isso, Astros e Oráculos dessa segunda-feira aqui. Você tem uma semana linda com Mercúrio no signo de Virgem e pré-eclipse, tá? Até mais.